Então, são 9h32, eu tenho 20 minutos, eu vou falar uns 15 minutos sobre os países da Primavera Árabe que eu cobri, que eu cubro, fazer de forma cronológica: a Tunísia, o Egito, a Líbia e a Síria, e talvez dar uma pincelada também sobre a faixa de Gaza, sobre a Palestina. Aí eu vou falar de forma assim bem como crônicas muito curtas, assim, de coisas que eu presenciei ou que pessoas que protagonizaram me contaram, né? E vão ser pinceladas mesmo, assim, de coisas que são menos conhecidas, né, que são e que eu considero importantes, que são coisas mais antropológicas, vamos chamar assim, mais da vida e tal, e que explicam as questões políticas, mas vão ser mais só referências mesmo, né? Vou tocar nos assuntos assim, para que depois vocês possam fazer perguntas e a gente possa se aprofundar um pouco em cada coisa. E aí depois eu vou mostrar um vídeo de 4 minutos e meio, mais ou menos, que eu fiz na Síria, uma reportagem em vídeo na Síria. Bom, imagino que esses dois pequenos aí sejam a razão pela qual você não foi a Gaza, né? É uma boa razão. Pedro e Tomás. Então, e tem essa outra razão aqui também, ó. Quando a pasta está na mesa é porque é work in progress. Bom, Desculpa, é um bom negócio para ter bem na frente mesmo. Eu na Tunísia, onde começou a Primavera Árabe, né? E eu vou tentar sempre falar de motivação e situação atual, assim, tudo bem rapidamente. A Tunísia, a história foi contada de forma errada. Os detalhes que saíram na imprensa internacional estão errados, porque os repórteres não foram para Sidi Bouzid, que foi onde tudo começou, né? Primeiro falam de Sidi Bouzid como um vilarejo, mas Sidi Bouzid é uma capital de uma província no centro-oeste, no centro-sul da Tunísia, de 500 mil habitantes. E dizem que o Mohamed Bouazizi, que foi o homem que se imolou, né, tinha diploma universitário. Ele não tinha, ele tinha só o ensino médio. Dizem que ele foi digamos, assediado, né, atacado por uma policial. Ela não é policial, ela é uma fiscal do imposto. Ela não anda armada. E ele não pretendia morrer. Mohamed Bouazizi, ele ateou fogo ao cabelo, mas a ideia dele era criar uma situação ali, um drama, né? Mas ele não queria morrer. As pessoas que presenciaram a morte dele falam que a coisa fugiu ao controle realmente, né? E eu fui a pessoa que entrevistou essa fiscal do imposto, né, a Feida Hamdi, e durante 2 horas a gente conversou num café de Sidi Bouzid, e ela chorou durante a entrevista e contou que simplesmente havia uma regulamentação na cidade para que os vendedores de frutas, os vendedores ambulantes, fizessem venda só aos sábados e num lugar determinado e pagassem impostos. E o Mohamed Bouazizi, assim como outros vendedores, não concordaram com isso. E aí ela foi tomar a balança dele. Ele estava numa terça-feira vendendo frutas num lugar que não podia, em frente à prefeitura, num ponto de táxi. E aí ela foi tomar a balança e as frutas, e houve um conflito, e aí eu não sei
se ela deu um tapa no rosto dele ou não. Isso é muito importante, porque um homem receber um tapa no rosto por uma mulher, no mundo árabe, é uma grande desonra. E ele, o tio dele, que eu conversei, que é o padrasto dele, e a família dele, disseram que sim, que o tapa aconteceu. E aí foi por isso que ele fez esse protesto. Mas ela diz que não deu o tapa e argumenta que se ela tivesse dado um tapa nele, ele teria massacrado ela, né? Um homem não aceitaria isso, etc. E aí eu fui até a família do Mohamed Bouazizi também, que agora vive em Tunis. Eles não puderam ficar em Sidi Bouzid por causa do assédio da população e tal. Tudo isso é importante porque eu acho que a Primavera Árabe, e nos outros relatos também eu vou tentar mostrar isso, ela tem um aspecto um pouco aleatório, assim, um pouco furtivo. Não foi nada planejado, né? E as razões sempre foram um pouco locais e muito vinculadas a situações muito específicas. Não foi uma coisa concertada, nem tão ideológica assim, né? Essa é a família do Mohamed Bouazizi, na Tunísia. E eles, como outras famílias que morreram, cujos parentes morreram, receberam $30 mil, e aí eles alugaram essa casa num subúrbio de Tunis, mas eles já iam sair porque o dinheiro estava acabando. O Mohamed Bouazizi virou nome de praça em Paris, essa é a placa aí. Bem, a Tunísia então teve a eleição, né, numa eleição que foi muito envolta na controvérsia a respeito de candidatos que eram antigos pertencentes ao partido do governo e que de uma forma um pouco inábil tentaram se desvincular dos partidos, mas não conseguiram, e realmente havia uma rejeição muito grande a esses políticos. E havia, de outro lado, o Ennahda, né, o partido, o Renascimento, né, que era um partido clandestino. Eu peguei uma matéria que eu fiz 20 anos atrás na Tunísia, falando do Ennahda como um grupo clandestino, né, assim, que nem a Irmandade Muçulmana no Egito, e etc. E o Ennahda era o único partido que tinha candidatos que não tinha essa ligação com o regime, né? Não havia uma força secular não pertencente ou não identificada com o regime forte o suficiente para se contrapor ao Ennahda, que se organizou, se preparou, né, durante décadas para esse momento. E a organização foi muito importante na eleição tunisiana, assim como na egípcia, que eu vou comentar em seguida. Então, o povo tunisiano não deixou de ser o povo liberal, né? É o povo mais liberal do mundo árabe, né, ao lado do povo libanês. E lá você vê prostitutas, vê álcool, vê gente drogada, coisa que não existe na maioria dos países árabes. E um contato muito forte com os turistas europeus, né? E mulheres europeias podem usar biquíni e tal. O Ennahda tem o que em inglês se chama de hidden agenda, né? Uma agenda oculta. Ele conseguiu fazer uma campanha em que ele tinha discursos diferenciados para cada público, e foi muito efetivo nisso, né? Muito eficaz. Eu vi comícios em que eles falavam para a população pobre, assim, que ia transformar a Tunísia numa república islâmica, que iam obedecer a Sharia, etc. Mas para o público de classe média urbana, dizia que não havia com que se preocupar, que iam impulsionar a economia tunisiana, o turismo, tudo isso. E são muito pragmáticos. Tanto o Ennahda quanto a Irmandade Muçulmana no Egito me lembram muito os partidos comunistas aqui no Brasil, no período em que eles eram ilegais e eles ficavam dentro do PMDB.
E eu lembro do pragmatismo deles, assim, das estratégias, né, de utilizar a democracia burguesa para ir chegando ao poder gradualmente, né, a paciência, né, deles. Esse pessoal fundamentalista islâmico moderado na Tunísia e no Egito, eles têm muito esse perfil, assim, essa paciência, várias camadas de pensamentos. Quando você os entrevista, você vê passando ali pela mente deles várias camadas de compreensão do mundo e uma profundidade muito grande de entender quem é esse repórter, como ele pensa e qual resposta deve ser dada. Bom, isso foi a Tunísia, rapidamente. E o Egito tem uma história bastante própria. Aliás, todos eles têm histórias bastante próprias. Sob esse rótulo da Primavera Árabe não existe nada, na verdade. O Egito, embora cronologicamente tenha estourado depois da Tunísia, a Tunísia estourou em dezembro de 2010 e o Egito em janeiro de 2011, na verdade, a coisa começou em junho de 2010 no Egito, quando um jovem de 28 anos estava numa lan house em Alexandria e policiais chegaram e exigiram que ele se identificasse. E ele falou: primeiro vocês têm que se identificar. E aí os policiais pegaram ele assim, começaram a bater a cabeça dele contra a mesa de mármore, de pedra assim, da lan house, e saíram arrastando ele assim e mataram ele de tanto bater nele. O nome dele era Khaled. E aí começou um movimento no Facebook chamado Somos Todos Khaled, uma página no Facebook que foi bastante impulsionada pelo Wael Ghanim, que era um diretor de marketing para o Oriente Médio do Google. E então, aí nessa movimentação no Facebook, ao longo do segundo semestre de 2010, foi marcado para o dia 25 de janeiro de 2011 uma grande manifestação no Cairo, porque o dia 25 de janeiro é o dia da polícia no Egito. Então, notem que isso foi muito anterior à imolação do Mohamed Bouazizi em dezembro. Aí, o que aconteceu foi que os jovens, eles sabiam que eles não poderiam fazer uma manifestação grande na Praça Tahrir, que isso era impossível, né? Já tinha sido tentado muitas vezes e reprimido com grande truculência. Então, o plano foi iniciar pequenas manifestações nas mesquitas, em várias partes da cidade, e tentar avançar um pouco em direção à Praça Tahrir, apenas isso, né? E então, jovens como esse, que ele está de sandália havaianas, porque isso já era avançado na Revolução, né? Aí no fundo está o Museu do Cairo, mas ele está de sandália havaiana porque ele não pôde voltar para casa. Ele foi um dos que fizeram os cartazes, e aí mandou fazer os cartazes do protesto numa gráfica ao lado do prédio onde ele morava. E aí, quando às 3 da manhã ele foi buscar os cartazes, o dono da gráfica o tinha traído e tinha chamado a polícia. Aí ele foi preso e ele não participou das primeiras horas da manifestação, ficou várias horas preso, né? Ele tinha descido assim para ir na gráfica, e aí quando ele foi solto no mesmo dia, ele já se lançou para a manifestação e ficou assim, e já tinha uns 20 dias que ele estava assim, ele tomava banho nas casas lá perto da Praça Tahrir. E aí os jovens então tinham apenas essa pretensão de ir fazer essas manifestações e andar um pouco na cidade em direção à Praça Tahrir. Mas eles foram se juntando muitas pessoas a eles, né? Inclusive o pessoal mais radical islâmico, não da Irmandade Muçulmana, porque a Irmandade Muçulmana, no seu pragmatismo, ficou fora dessas manifestações inicialmente, né? E aí, mas os salafistas, né, o pessoal que se formaria o partido Nur, a Luz, né, vieram também.
E aí foram convergindo para a Praça Tahrir e conseguiram chegar à Praça Tahrir, algo que eles não esperavam realmente. E cresceu muito, muita gente veio, né? E aí a polícia veio com aquela violência incrível, e a violência da polícia foi um combustível disso, né? E foi muito surpreendente, e eu conversava com homens assim da minha idade, mais ou menos, entre 40 e 50 anos, assim, e eles falavam assim: nós estamos muito orgulhosos dos nossos filhos, porque a gente queria ter feito isso, mas a gente não teve coragem, né? Não conseguiu fazer isso. Era um desejo antigo dos egípcios, mas eles consideravam impossível, e consideraram impossível ao longo de um bom tempo, durante a Revolução mesmo, quando o Mubarak fez aquelas ofertas e tal, e de o seu filho Gamal não participar da eleição, que haveria mais para o final do ano, enfim, de uma liberalização e tal. Os homens da minha idade, mais velhos, ficaram achando que então era hora de parar a revolução, aquele medo, né, da violência, das mortes e tal. Mas os jovens acharam que tinham passado do ponto de não retorno, né, e foram até o fim, acharam que a forma de honrar as mortes dos seus amigos era ir até o fim. Mas o ponto importante disso é que havia muitos salafistas, que são os homens de barbas, né, geralmente com o bigode raspado, de hobbies, né, com aquele, vou chamar de solidel impropriamente, aquele chapeuzinho e tal, e eles estavam lá, e pela primeira vez você via eles tendo contato com mulheres. Às vezes as mulheres desmaiavam, né, pelo gás lacrimogêneo, que era muito forte, e eles socorriam as mulheres. Isso eram cenas muito impactantes para os egípcios, né? E se criou um clima de solidariedade incrível assim na Praça Tahrir entre eles, né? E no final, quando o Mubarak caiu, todo mundo veio assim com vassouras e pás e tinta, e limparam a praça. Foi uma cena incrível também, né, de civismo. O povo egípcio estava descobrindo o seu civismo. Eles tinham vergonha de ser egípcios, né, antes, e agora eles recuperavam um orgulho, assim, uma coisa nova para todo mundo e tal. De novo, a Irmandade Muçulmana era o único grupo organizado, e muito bem organizado, e já com presença no parlamento, né, que existia sem ter uma ligação com o regime, sem estar identificado dessa forma. Existem partidos liberais. Eu uso a palavra liberal, que é a palavra usada pelos árabes. Eles não usam a palavra secular, porque secular significa para eles não religioso. Isso não é aceitável socialmente no mundo árabe. Não ser religioso, não acreditar em Deus, e em geral até não ser muçulmano, não é aceitável, né? Sendo Maomé o último profeta. Então eles, mesmo no Egito, onde há uma minoria importante, né, de cristãos, não ser muçulmano não é aceitável, porque eles aceitam os profetas anteriores, né, Jesus e Moisés, Abraão, os patriarcas judeus. Então, por que não aceitam o nosso profeta, que é o último, né? Então, há uma enorme intolerância para com qualquer tipo de secularismo. Então, se usa a palavra liberal. E no Egito existem os partidos liberais que faziam uma certa oposição ao regime, mas eles estavam um pouco fragmentados. A Irmandade Muçulmana era mais coesa, né? E depois da eleição se juntou ao Al-Nur, esse partido salafista, e aí realmente eles dominam o parlamento, né? Mas, de novo, com uma agenda bastante gradual, vamos chamar assim. É claro que o objetivo deles é implantar a Sharia, né? Mas eles sabem que isso não pode ser feito agora, né? Então, eles, neste momento, né, de ontem para hoje, a gente presencia uma coisa muito importante, que é a mediação do presidente Mohamed Morsi, do Egito, né, que é da Irmandade Muçulmana, e que obteve o cessar-fogo entre Israel e o Hamas. O Hamas é uma ramificação da Irmandade Muçulmana, ele nasceu da Irmandade Muçulmana, né?
Então, se Mohamed Morsi é capaz de manter esse diálogo com Israel, tendo as credenciais que ele tem, tanto ideológicas quanto político-econômicas sobre o Hamas, a faixa de Gaza não existe, não sobrevive sem o Egito hoje, por causa do bloqueio econômico de Israel. Então, a gente tem um elemento novo, muito importante no Oriente Médio, né? Os Estados Unidos já entenderam isso, e por isso que Hillary Clinton foi de Phnom Penh diretamente para lá, mas ela esteve assistindo. Na minha opinião, eu acho que realmente o grande protagonista disso foi Mohamed Morsi, que é um moderado dentro da Irmandade Muçulmana. Existem políticos mais radicais. Bom, puxa, já está acabando o tempo, na verdade. Eu serei flexível, pode ir. Mas para mim é incoerente falar mais que a gente combinou. Mas, então, falar rapidamente de Líbia, rapidamente mesmo, para a gente poder talvez ver o vídeo da Síria, se vocês quiserem. E na Líbia, eu acho que o André lembra, a gente ia muito de Benghazi para Ashdabia e, né, para o oeste, e quando a gente saía de Benghazi, na saída oeste, tinha um conjunto habitacional sendo construído imenso, que você ficava minutos de carro passando e olhando para aquilo. Eu já viajei muito pela China, que é o lugar onde as coisas são grandes. Eu nunca tinha visto um conjunto habitacional daquele tamanho na minha vida inteira. Era um negócio gigantesco que o Gaddafi estava construindo. Por quê? E isso tinha também em Misrata e em Trípoli. E acho que pequeno, não tão grande, mas havia projetos habitacionais nas grandes cidades da Líbia. Por quê? Porque os líbios, entre 20 e 30 anos de idade, não estavam se casando porque não tinham condições econômicas de ter um apartamento. E um árabe não se casa se ele não tiver um apartamento, né? Apartamento, carro e trabalho. E o carro que eles usavam, aquelas picapes, as brancas, né, aquela Tai Alto, era também que o Gaddafi também comprou pensando nisso. Prepará-los para se casar. Porque ele tinha identificado que esse era um grande problema. Porque o homem líbio e, em geral, o homem árabe, com algumas exceções, ele só pratica sexo depois que ele se casa, ele não namora. Hoje em dia eles até namoram um pouco pelo celular com a prima, indicada pelos pais, mas não tem contato físico. Então você tinha homens já com 30, 32 anos vivendo uma enorme privação sexual. A privação econômica no mundo árabe tem como consequência uma privação afetiva, sexual e uma certa infantilização do homem. Toda essa energia estava ali acumulada, e no caso de Benghazi era dispersa em rachas de carros. Benghazi tinha muito racha de carro naquela costa linda do Mediterrâneo, eles faziam isso. Quando veio a Revolução, os carros foram substituídos pelos fuzis, que é um símbolo fálico, né? Assim, os homens passaram a usar o fuzil e a dispersar toda essa energia. Mas a grande revolta realmente, e todos os homens falavam isso para a gente, eu não me casei ainda por causa do Gaddafi, né? E todos estavam inscritos no conjunto habitacional para ter finalmente o seu apartamento. Não resisto à intervenção, eu não sei o quanto era sabido, ao mesmo tempo em que o Gaddafi tinha o verdadeiro harém, estuprava meninas, quer dizer, ele tinha abundância de oferta sexual e eu não sei o quanto que isso era um elemento, digamos, de forte. E ao lado disso, existe no mundo árabe e na Líbia, isso era importante, em outros países árabes também, o conceito de fitna, que é um conceito muçulmano que o profeta Maomé ensinou. Fitna significa divisão, intriga, cisânia, né? E isso não é socialmente aceito. Então, esses ditadores todos, eles se valeram muito dessa questão. Você não pode praticar a fitna, você não pode colocar um muçulmano contra o outro, um líbio contra o outro, um egípcio contra o outro. Isso não é aceito socialmente porque é um pecado, a fitna. Então, eu acho que um grande problema que as gerações anteriores enfrentaram foi romper esse tabu, né? Esse tabu que é
fazer a intriga contra o governo. O profeta Maomé, que foi ao mesmo tempo um líder religioso, um governante e um comandante militar, ele dizia que o mestre, ele usava essa palavra em árabe, mas significa aquele que governa, que dirige, ele está lá porque Alá deseja isso, foi Deus que quis assim. Né? Tudo o que acontece é por desejo de Deus. Nada é engendrado no mundo sem uma decisão de Alá. Até mesmo os nomes das pessoas, 40 anos antes delas nascerem, são escritos num livro por Alá. Nada pode ser mudado pelo homem. Então, por causa disso, houve uma enorme dificuldade de fazer a revolução nesses países. E isso se rompeu, na minha opinião, quando eles buscaram uma legitimidade religiosa. É importante entender isso. Quer dizer, são países religiosos, eu dizia que a palavra secular, ninguém aceita o rótulo de secular, e são países religiosos e que buscar esses jovens, quando começaram a lutar contra o governo, eles buscaram a legitimação religiosa. Então, eu tenho raps, né, da época da guerra, em Benghazi, que acabaram sendo ouvidos em toda a Líbia, em que eles diziam assim: o povo líbio é honesto, o povo líbio conhece o Alcorão, o povo líbio não é ignorante, nós conhecemos o Alcorão. Então eles começaram a dizer o seguinte: não, Alá não quer você como mestre, né? Você é que faz a fitna, nós estamos a favor do Alcorão. Então, é natural que uma parte da revolução ela tenha uma conotação forte religiosa. E é claro, individualmente você vai ter diferentes graus de religiosidade, mas é natural que haja uma importante influência do fundamentalismo islâmico. Eu assisti a ruptura no interior da revolução, em que houve uma contra-revolução que era dos religiosos, que consideravam que o Conselho Nacional de Transição era excessivamente laico. E ali surgiu essa divisão, que foi duramente reprimida, não foi nem sequer notícia, acho, talvez no Estadão saiu, mas não sei se em outros lugares saiu isso, mas depois essa divisão explodiu. Né? No caso da Líbia, é também uma sociedade bastante moderada, né, bastante liberal, mas no processo revolucionário ela se tornou muito religiosa também. Isso também faz parte, muitas vezes, no processo revolucionário você adquire uma fé maior por causa do contato com a morte muito, muito intenso, né, e amigos, e irmãos, e primos morrendo, e isso é chamado de martírio, né, shohadá, que é uma palavra muito usada na Revolução. Então, as pessoas também se tornam mais religiosas. Eu sei porque a gente, né, fica amigo de muita gente durante esse período e você vê a pessoa, né, meses depois ela está bem mais religiosa, ela passa a fazer as 5 orações. Isso é um processo também. Quando a religiosidade na Líbia era muito reprimida, né, as pessoas eram presas por terem por rezarem 5 vezes. Isso era motivo para ser preso na Líbia. Né? Havia um secularismo muito forte no Gaddafi, assim como Saddam Hussein, muito parecido esse perfil. Mas o que detonou a revolução na Líbia foi a prisão de um advogado, né? O Fatih Trebel. Né? Em Benghazi, né? Em Benghazi. Em outras cidades, em Misurata, por exemplo, foi Mohammed bin Lamin, exato, né? E o irmão bin Lamin. Exato. E outras pessoas também em outras cidades. Exato, são motivos locais. Né? O Fatih Trebel era o grande advogado das famílias do massacre de Abu Salim, né? Quando 1.200 presos foram massacrados, né? É um Carandiru vezes 10. Né? E aí ele foi preso e as famílias começaram a ir para a porta da corte, da alta corte de Benghazi, se manifestar, e isso foi reprimido, e a repressão desencadeou uma reação, e mais gente começou a vir, e aí começou a revolução lá em Benghazi. Né? Bom, a Síria, a Síria é um caso também diferente, né?
em que existe um problema sectário muito forte, né? E é interessante porque a narrativa até aqui da família Assad era de que eles tinham superado isso, né? Eles sendo alauítas, uma minoria que é uma ramificação dos xiitas, né? Mas conforme a revolução, principalmente conforme ela avançou, realmente as linhas sectárias ficaram muito fortes. Embora existam cristãos na oposição, entre os revolucionários, existem sim. Alauítas existem na oposição, já praticamente não são aceitos na guerra, né, entre os rebeldes, mas há líderes. Eu entrevistei um líder de um partido de oposição que é alauíta, e na Síria existe uma outra questão que é assim, conversei com pessoas que defendem o regime e que não são beneficiadas por ele. Então, eu lembro de uma mulher de 40 e poucos anos, 46, ela dizia assim: olha, aqui eu posso dirigir às 3 da manhã sozinha, eu posso ir na praia. Na Arábia Saudita, isso não acontece. Então, os sírios que apoiavam o regime, ou que ainda apoiam e que não são diretamente beneficiados por ele, ou que não vão morrer se forem... se a revolução vencer, né, não serão mortos, perseguidos, são pessoas que acham assim, que eles não têm a liberdade política, mas têm a liberdade social, que eles chamam, e que eles, com a revolução, vão perder a liberdade social e não vão ganhar a liberdade política. Afinal, na Arábia Saudita, eles dizem, também não existe isso. E na Síria há uma sensação muito forte de que essa revolução ela é engendrada pelas monarquias do Golfo Pérsico, principalmente a Arábia Saudita e Catar. E essa é a narrativa de quem ainda tem medo da revolução. Por outro lado, muitas pessoas realmente, e aí é muito parecido com a Líbia, né, chegaram à sensação de que já não tem mais retorno, né, de que muita gente morreu e que é preciso honrar o martírio dessas pessoas. Eu uso as palavras que eles usam, né, e que é preciso ir até o fim, né. E então, na classe média, em Damasco mesmo, você encontra pessoas com essas diferentes visões, assim, é bastante variado isso, assim. Aí eu vou agora só, peço desculpa por ter estourado o tempo, vou mostrar um vídeo que eu fiz, uma reportagem em vídeo que eu fiz na província de Derá, quando os observadores da ONU, os monitores, chegaram. Os observadores da ONU partiram na manhã desta quinta-feira para mais uma missão. No início da viagem de 100 quilômetros para a província de Dera, eles foram escoltados por agentes da Mukhabarat, a polícia secreta, e também por soldados do exército. Ao chegar na entrada do primeiro vilarejo que iam visitar, eles abandonaram os soldados do exército, os agentes da polícia secreta e a televisão síria. Eu fui o único jornalista a acompanhar a missão. Os 2 jipes levando os 5 observadores da ONU e mais o meu carro seguiram sós. Os observadores da ONU foram recebidos como heróis em 4 vilarejos da província de Dera. Os moradores me disseram que não saem de casa, porque podem ser presos pela polícia secreta ou mortos por franco-atiradores. Eles me disseram que, depois que fôssemos embora, eles seriam duramente castigados por essa manifestação. Essas meninas, com uniforme de colégio, trazem a bandeira usada na Síria antes de o pai de Bashar Hafez tomar o poder em 1970. O cartaz mostrando Bashar Assad como um açougueiro ao lado do diabo diz: "Que Deus nos livre de você".
Centenas de pessoas se reúnem ao redor dos observadores da ONU. A faixa mostra os 6 moradores deste vilarejo mortos na primeira manifestação, em março do ano passado. Os observadores da ONU são recebidos por líderes locais. O filho desta mulher foi morto e a casa dela foi queimada. Tudo o que havia na casa foi reduzido a isso. Todos querem contar sua história. Este homem diz que teve todos os dentes quebrados na prisão e que ficou 5 dias pendurado pelos braços. من 3 أيام طلع على دوامه وبعده مو مبين مو معروف وين. هل كاين هناك قصف في هذا البلد يعني البارح واليوم يعني سلاح ولا هذيك في هذه المنطقه؟ لا يعني العسكر هل يوجد جيش هنا؟ واجهتك الكتيبه وقت لا شفتها. مراقبين دوليين مهمتنا هي التواصل والترابط معكم لتخطيط المستقبل ان شاء الله. اللي يجيو هنا مراقبين دوليين يكونوا ضيوفكم ويسكنوا معاكم ويكونوا تحت امن وسلامتكم. اذا راينا ان هناك نظام. محمد رسول الله محمد رسول الله. هذا اللي راح بصل زيتونه سنة ثالثة جامعة راح بصل زيتون قتلوا لي يا الله يقتل ماهر وبشار. ولحد الآن ما بعرف وين وابني، واعتقلوا جوز الشيخ وجيه القداح من 7 أشهر لحد الآن ما بعرف عنه ولا أي شيء. الشهيد قتل أخذ عمري بدنا ناخذ عمره، بشار لازم قتلنا تبعنا وإحنا بدنا ناخذ عمره كله، عرفنا وإعدامه وأمنه ونظامه كله بده يسقط، الله لا يوفقه، على قلبي خلاني لحالي، خلاني لحالي وللعالي. كسر شعبنا، كسر نسواننا، اخرب ديارنا، ما بدنا اياه. احنا متنا والله ما عارفين اي شيء. رجعتم عملاتكم سالمين ضامين. اجى يوم واحد ابن عمي صار له 4 شهور بالشام اسمه عمار بلوط، عمره 25 سنة بده يطلع غصبا عنه الكل، هذا ما علوش ذنب بشي، يومه قاعدة تبكي ليل ونهار مشانه. اجى يوم واحد تشوف الحراق، اخر شيء بيعتقلوه مشان اسم لواش. You must say to Brazil, don't stand with the regime. É isso aí.